no segundo episódio da série Porque Eu Detesto, depois daquele famoso vídeo do Coldplay, hoje eu vou falar a respeito dos Engenheiros do Havaí. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, a edição de luxo da biografia do John Bonham, batera do Led Zeppelin, lendário, Bonzo, né? Essa edição de luxo está esgotada. E isso aconteceu poucos dias depois do seu lançamento. Mas não se preocupe, porque ainda está em catálogo a edição em brochura, que é mais simples, é mais normal, mas que é realmente uma edição que você não pode deixar de ter na sua coleção, porque o livro é maravilhoso. E a promoção continua. Você clica aqui embaixo na descrição do vídeo, né? Entra lá, faz a sua compra direitinho e na hora de finalizar a compra, você coloca o nosso cupom de desconto. Você já sabe, Regis Tadeu indica tudo junto. E aí você vai ter um desconto sensacional nessa edição em brochura. Agora, corre, porque essa edição em brochura também já está no fim. Então você não pode perder a oportunidade de ter esse livro aqui maravilhoso, que é Bonzo, a biografia do mitológico batera do Led Zeppelin, o John Bonham, tá bom? Corre, porque a edição em brochura também tá acabando, hein? Vai lá! Meu amigo e minha amiga, em um novo episódio da série Porque Eu Detesto, né? Depois daquele famoso vídeo do Coldplay, eu trago aqui as minhas opiniões a respeito de uma banda que eu também detesto o som, que é o Engenheiros do Havaí. Graças a Deus não existe mais. E é a respeito dessa banda que eu vou falar aqui nesse vídeo. Enquanto os Engenheiros do Havaí existiram, a banda nunca deixou que as névoas das polêmicas, vamos dizer assim, abandonassem qualquer coisa que o trio fizesse, tanto em termos musicais, como também nas entrevistas. É claro que para esse estado de coisas, uma série de discos simplesmente horríveis, contendo canções que beiravam o ridículo em toda a sua pretensão e principalmente nos arranjos completamente equivocados e nas execuções dos instrumentos, que normalmente eram feitos de uma maneira que beirava constantemente, cara, o indecente. Tudo isso contribuiu absurdamente para que eu tivesse essa má impressão, essa má opinião. As letras eram poeticamente provocativas no pior sentido do termo, porque eram frases aleatórias, aparentemente criadas por análises combinatórias, que soavam, cara, como se elas tivessem sido tiradas dentro de papeizinhos colocados a esmo dentro de um chapéu ou dentro de uma caixa. Até hoje eu fico impressionado, cara, com a quantidade de fãs da banda que ainda existem e ainda se impressionam, cara, com as canções, com, por exemplo, uma canção como Toda Forma de Poder, por exemplo, que é uma canção que traz uma pseudo-ironia, vamos dizer assim, contra os ditadores de governos de outros países da época, e é uma canção que na letra tem uma contundência e sacadas poéticas, cara, tão fortes quanto um prato de gelatina. E existem outras letras absurdamente ridículas, como Infinita Highway, O Papo é Pop, A Perigo, deixa eu lembrar aqui, Outras Frequências, Piano Bar, Nau à Deriva, Ando Só, Vícios de Linguagem, Anoiteceu em Porto Alegre, Eu Que Não Amo Você, Pra Ser Sincero. É inacreditável que os fãs da banda tratam as letras dessas canções como verdades inquestionáveis e poesia de altíssimo nível. E eu tô falando tudo isso, cara, porque para esse vídeo aqui que você está assistindo, eu fiz questão de maratonar nos últimos dias, vamos dizer assim, né, usar esse termo, todos os álbuns da banda.
o Longe Demais das Capitais, de 1986, A Revolta dos Dandies, de 1987, Ouça o Que Eu Digo, Não Ouça Ninguém, de 1988, O Papo é Pop, de 1990, o Várias Variáveis, de 1991, o Gessinger Licks and Malts, de 1992, o Simples de Coração, de 1995, o Minuano, de 1997, o Tchau Radar, de 1999, e o Surfando Karmas e DNA, de 2002, e também Dançando no Campo Minado, de 2003. Fiz questão de ouvir esses discos, para quê, cara? Para atualizar a minha opinião, para ver se eu ainda mantinha a opinião que eu tinha no passado. E maratonar esses discos foi uma experiência da qual eu vou precisar de várias semanas para desintoxicar os meus ouvidos, cara. Porque esses discos continuam muito ruins. Desde o primeiro álbum, que era Longe Demais das Capitais, quando a banda ainda tinha um baixista chamado Marcelo Pitts, que quando ele foi despedido e ele foi trocado pelo guitarrista o Augusto Lix, o Humberto Gessinger que era o guitarrista, passou a tocar baixo. Você lembra dessa história? O fã também. Desde esse primeiro disco, cara, dava pra sacar que essas letras, cara, elas vinham acompanhadas de canções absurdamente horrorosas e que, pro meu espanto, né, e o espanto de muita gente ao longo da carreira da banda, acabaram se tornando hits dentro de toda essa discografia que eu falei, por falarem e atingirem principalmente e de uma maneira muito profunda a alma dos fãs que sempre ansiavam ardentemente parecer inteligentes perante os amigos e adotar uma postura meio snob, né? Do tipo, vocês não entendem as letras da banda, vocês não entendem o que a banda está querendo dizer, só eu entendo. Essa postura do fã do Engenheiros do Havaí, até hoje. E ao longo da discografia, as canções elas foram se sucedendo sempre com uma atmosfera de, como é que eu vou dizer, de mais do mesmo. Tanto nos arranjos completamente medíocres, também na falta de energia na execução dos instrumentos. Quando eu falo energia, eu não tenho nada a ver com peso, você tá entendendo? Até porque não faria sentido dentro daquele sonzinho. E principalmente, cara, nas letras repletas de sacadas poéticas, né, que sempre beiraram o ridículo. Aliás, esse trio, né, o Gessinger, o Augusto Lix, que inclusive era um guitarrista que tinha uns timbres de guitarra canhestros, cara. Que era a impressão que dava é que ele tinha um enorme rack de efeitos e um efeito anulava o outro. E aí o som final era aquele som perninha total. Tinha também o Carlos Maltz, que nunca foi mais do que um baterista medíocre. Esse trio, ele passou a personificar o exemplo perfeito da absoluta falta de uma solidez sonora, que inclusive só piorava ao vivo. Eu tive a oportunidade de assistir, se eu não me engano, não me lembro, foram 2 shows dos Engenheiros do Havaí ao vivo, que os 2 shows resvalaram perigosamente no constrangedor, cara. Era um negócio absurdo. Nem vou comentar esteticamente, né? Porque o trio, ele era um desastre visual e isso provavelmente era proposital, como se a banda demonstrasse uma espécie de revoltinha contra os rótulos estéticos, né, e sonoros de um cenário pop, cara, do qual eles mesmos faziam parte, e faziam parte com muito gosto. Só que, evidente, disfarçando tudo isso com uma rebeldia, né, uma revoltazinha completamente fantasiosa, que só os fãs de miolo mole aceitavam aquilo como uma postura legítima, cara. É um negócio absurdo. O Humberto Gessinger, por exemplo, ele sempre fazia questão de frisar, assim, nas entrelinhas do que ele dizia, nas entrevistas, aquela coisa toda, que a banda tinha como foco principal a arte, se sobrepondo ao jogo do mercado. Um tipo de balela, cara, que só
os fãs que tinham vapor quente de banho no lugar do cérebro acreditavam nisso, cara. Um dos poucos méritos da banda foi evidenciar em algumas canções uma espécie de autoironia por fazer parte e se beneficiar de um mainstream bastante corporativista e falsamente rebelde, cara, para exatamente ao mesmo tempo mostrar que tudo aquilo não passava de um imenso mercado para vender refrigerantes em festivais, por exemplo, que eram bancados, cara, por multinacionais do cigarro. Lembra aquela frase contida numa boa letra, numa das raríssimas boas letras que a banda fez, que é aquela canção Terra de Gigantes, que a juventude era mesmo uma banda numa propaganda de refrigerante. Numa das raríssimas boas letras da banda. Então, ok, essa observação era e ainda é corretíssima. Agora, o mais inacreditável era, na época, ouvir os fãs e grande parte da imprensa que era simpática aos caras dizer, cara, que a banda enveredava pelo rock progressivo, cara, e que fazia álbuns conceituais. Assim, cara, eram suposições assim tão engraçadas quanto patéticas. Os Engenheiros do Havaí, eles faziam rock progressivo, cara, da mesma maneira como eu faço uma vitamina de atum com repolho para vender como se fosse milkshake, cara. Assim, um negócio completamente fora de propósito. E o fato de que os fãs sempre trataram o Humberto Gessinger com aquele messianismo era igualmente patético. Esse tratamento tornava tudo ainda mais ridículo com o passar dos anos. O Humberto Gessinger, ele é tratado como se ele fosse uma espécie de Raul Seixas gaúcho de banho tomado. E o Humberto Gessinger, ele também contribuiu muito para isso, mesmo que de uma maneira inconsciente, soltando por intermédio da imprensa, das entrevistas, as suas verdades inquestionáveis, com uma postura irritantemente pernóstica. E isso só aumentou ainda mais o tom das críticas dos jornalistas culturais da época e dos detratores da banda, que era a parte do público que não era fã. Ou seja, era o restante do público. Tanto o trio quanto os fãs, cara, eles encarnaram aquela postura nós contra o mundo, que é um tipo de bobagem que nunca acaba bem. Como exatamente não acabou bem quando a banda se esfacelou completamente e de uma maneira até mesmo pública, com o Augusto Lix e o Carlos Malta abandonando o trabalho junto com o Humberto Gessinger, ou sendo despedidos, né? Porque essas versões elas são muito conflitantes. E acabaram deixando o Humberto Gessinger sozinho. E aí ele tentou, eu tô falando do Humberto Gessinger, ele tentou emplacar umas formações assim da banda, que depois não deu em nada, né? Porque afinal de contas era o Gessinger com os músicos contratados, cara. E era apenas para manter ativo o nome fantasia dos Engenheiros do Havaí, para representar realmente o que era uma carreira solo do Gessinger disfarçada, que inclusive acabou se cristalizando uns tempos depois com o Humberto Gessinger Trio. Mas isso aí é uma outra história. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esses são os motivos pelos quais eu ainda hoje detesto o som dos Engenheiros do Havaí, as canções. Detesto. Coloca aqui nos comentários os motivos pelos quais você também detesta o som dos Engenheiros do Havaí. Ou se você gosta, tá? Pode colocar aqui. Também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal e não esqueça também de clicar aqui embaixo na descrição do vídeo em Seja Membro para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo
clube de membros VIP, um local repleto de vídeos inéditos e só para os sócios, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.